Oi, turma, tudo bem? Boa noite, espero que vocês estejam bem. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, que agora com essa história de EAD, né, REAMP no caso, né, vocês podem assistir é, em qualquer horário, né, porque nós não estamos fazendo live, mas vamos lá. Por enquanto, né? Porque tem. Às vezes vocês não participam, mas eu não vou entrar nesse dilema. A gente combina. Pessoal, nós vamos iniciar um módulo de comunicações orais, certo? Com vocês. E a princípio eu vou começar tirando alguns textos desse livro, tá? Esse livro aqui, para quem tiver, eu peguei lá na biblioteca da escola, tá? Relações Humanas, Psicologia nas Relações Interpessoais, de Agostinho Minicuzzi. Esse livro aqui, eu até utilizei alguns capítulos no curso de Psicologia Organizacional que nós vimos, porque esse livro aqui, ele fala também de psicologia. E como vocês vão ver nesse primeiro texto que eu retirei desse livro aqui, que é o capítulo 4, tiro uma parte do capítulo 4. São 8 páginas, mas são mais diálogos, tá? E tem umas definições. Então, nós vamos ver que o ponto de partida, por que eu utilizei na psicologia organizacional? Eu sei que não tem muita coisa a ver, mas vocês vão entender porque que eu estou dizendo isso. Porque vocês vão falar assim, mas você utilizou esse livro na psicologia organizacional. Sim, porque esse livro aqui, ele fala de psicologia e nós vamos ver que um ponto de ligação essencial na comunicação oral é essa afinidade psicológica, né? Então, vocês vão ver logo no início do texto que a comunicação ela vai se dar quando há interesse mútuo, né, entre as partes. Então, você tem um ponto de vista em comum com outra pessoa. Então, vamos partir desse pressuposto, né, que ambas as pessoas têm interesse em determinado assunto, e aí você vai adquirir essa afinidade psicológica, então a comunicação, a mensagem irá fluir, né? A comunicação irá fluir e os interlocutores entenderão as mensagens que serão repassadas, né? Então, vocês podem até, são coisas muito óbvias, mas é interessante a gente observar, já que o nosso módulo é de comunicações orais, e a gente vai observar que quando não há interesse de uma das partes na comunicação, nós vemos isso, a gente se depara com isso o tempo todo, com pessoas que têm interesse em parte ou não têm interesse no que nós estamos dizendo, a comunicação não flui, às vezes a comunicação que você passa, a mensagem que você passa para a pessoa, depois ela sai totalmente distorcida da pessoa que você passou, né, que estava interagindo com você, porque não tinha essa afinidade psicológica e nem esse interesse, né, entre as partes. Tudo bem? Então, vocês vão ver logo no início do texto que a comunicação é o quê? É um interesse comum, e esse comum ele vai associar com a ação. Então, comunicação, né? Então, é um interesse comum e uma ação entre ambas as partes que têm esse interesse irão conversar entre si, né? Vão trocar mensagens, comunicação, diante desse assunto, determinado tema que é interesse comum entre as pessoas, tá? Então, isso vai pressupor, como eu disse, da afinidade psicológica, essa afinidade ela vai se dar através da empatia, de sentir-se bem junto e ter aquele contato, né? Aquele contato, eu falo afinidade psicológica, mas aquele contato psicológico que você e a outra pessoa vão estar interagindo. Tem aquela conversa muito boa, conversa que a gente vai dizer assim, gostosa, proveitosa, porque ambos estão interessados no assunto. Então a gente pode observar, inclusive, na sala de aula, quando por exemplo, eu, né, vou dar o meu exemplo, quando eu ia dar aula de direito, às vezes, determinado assunto não agradava a turma, que eu não me lembro disso, mas olha eu me gabando. Não interessava, então a comunicação não flui, né? E para fluir,
Ó, um exemplo clássico, se eu estou dizendo algum assunto sobre determinado assunto relacionado, por exemplo, ao direito e a pessoa não está entendendo, então essa comunicação ela não vai fluir. E se por acaso a pessoa que está interagindo comigo, ela não recebeu corretamente essa mensagem, né, ela certamente vai passar essa mensagem adiante de uma forma defeituosa ou às vezes até não condizente com o que você disse, ou com a realidade, ou com a verdade, né? Ele vai dizer lá, nesse capítulo 4 vai dizer lá sobre quando a comunicação ela vai ser mal sucedida, né? Então, nós vamos ter os bloqueios, nós vamos ter os ruídos e nós vamos ter as filtragens. E nessa comunicação, bloqueios, filtragens, ruídos, a filtragem ela vai se dar quando a comunicação é recebida em parte. Então, aquela pessoa ela vai te dar atenção só para ouvir determinado assunto que lhe tem interesse e depois ela vai ignorar o que você está dizendo, né? E nós temos também os ruídos, que como eu disse agora há pouco, que é uma mensagem mal interpretada, porque o interlocutor não entendeu a mensagem que você passou. E nós temos o bloqueio, que é uma comunicação que foi interrompida, né? No meio da conversa, a comunicação foi interrompida e não teve como se proceder, né? De forma total, né? Não foi repassada toda a mensagem e também vai prejudicar, né, a mensagem. E por que isso é interessante para nós? Nós trabalhamos com a comunicação o tempo todo e vocês mais ainda vão trabalhar com a comunicação como técnico de segurança do trabalho o tempo todo, né? Nós trabalhamos com comunicação, somos seres falantes. A Keila pode nos dar ótimos exemplos, né, Keila? A turma 1516. Aí eu elaborei, lá vai ter muitos diálogos como exemplos desses bloqueios, filtragens e ruídos, né? Você vai ter muitos diálogos, né? Mas os conceitos em base serão esses que eu falei de uma forma bem resumida, bem simplificada, tá? E eu fiz uma pergunta sobre o que é comunicação, vocês vão fazer uma definição de que é comunicação. Não precisa se apegar somente ao livro, ao texto que eu disponibilizei. Vocês podem pesquisar na rede mundial de computadores, se tiver livro em casa a respeito. Quanto mais elaborada e quanto mais estudado sobre o conceito, sobre a comunicação, melhor e vocês serão bem mais avaliados, né? Melhor avaliados, né? Que eu quero dizer. E o que é uma comunicação deficiente, o que você entende por uma comunicação deficiente. Nós já dissemos aqui o que pode ocasionar uma comunicação deficiente, né? Que são os bloqueios, filtragens, ruídos, que essa comunicação ela pode trazer um grande prejuízo, principalmente com relação a vocês que vão trabalhar com EPI, EPC, equipamento de proteção individual e coletivo. Essa comunicação ela tem que ser bem clara, tem que ser bem objetiva. Tanto é que, se eu não me engano, vocês até colocam nas empresas, a pessoa tem que assinar que recebeu o material, e todo final de curso que vocês ministram de equipamento de produção individual tem a listinha de chamada, o empregado tem que assinar. Eu tive um caso que eu consegui reverter, a empresa forneceu, né, o curso para o meu cliente. No entanto, eu consegui reverter a decisão do tribunal, porque o juiz deu ganho de causa para a empresa. Eu reverti, isso sirva de exemplo para vocês. Eu reverti porque eu olhei na lista de chamada que a empresa, porventura, juntou, e nenhuma das listas de chamada tinha a assinatura do meu cliente. Tinha de todos os empregados, menos dele. Porque os treinamentos com equipamento de proteção e de ergonomia sempre se davam no dia da folga dele, né? Então ele nunca participou mesmo, ele não estava mentindo. E nós conseguimos reverter a decisão no tribunal. Então isso para vocês é muito importante, tá? Porque isso vale até o emprego de vocês, tá? E eu perguntei também sobre o que a gente acabou de dizer, filtragem, ruídos e bloqueios, que tratam assim, né?
que a gente fala da mal comunicação, né? Quando a comunicação não flui, quando não é bem sucedida, tá bom? Eu fiz esse vídeo bem curtinho para vocês, tá? E qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso abrir um link no Google Meet para a gente poder conversar, se vocês quiserem. E também a gente pode falar no WhatsApp, tá? Como de praxe, como de costume, tá bom? Então respondam essa chamada na plataforma e respondam as atividades. E fiquem com Deus. Até mais.